Olá, gente. Nesse vídeo, esse é um dos últimos 3 vídeos, inclusive, eu vou pegar e vou falar sobre a gestão da qualidade, no vídeo seguinte, gestão do processo, e amanhã de manhãzinha eu quero fazer o último vídeo fazendo um resumão do Estatuto Social da ABSER. Ou seja, na prática, a gente acaba por terminar os assuntos hoje, agora, no segundo vídeo depois desse, terceiro do dia, né? Aí eu vou falar com vocês sobre a gestão da qualidade e o primeiro ponto que a gente deve definir, é claro, é o que seria qualidade. E quem melhor para dizer o que é qualidade do que a IBFC? Vocês estão vendo o item 2, né? Isso daqui foi retirado de de uma questão da própria IBFC. Aqui, o primeiro conceito diz que qualidade, para Deming é um pesquisador, inclusive ele era muito importante, ele que desenvolveu o PDCA. Acredito que não está listado, mas por engano, não está listado como uma das ferramentas da qualidade, mas é sim a ideia de planejamento, PDCA, plano do checkout. Depois eu vou escrever, é melhor pular essa parte, depois na hora quando a gente fala planejamento, começa pelo PDCA. Planejamento não, a ferramenta da qualidade, beleza? Para ele, a qualidade ela deve ter como objetivo as necessidades do usuário presentes e futuras. Aqui dentro, inclusive, ele já nos deu um pequeno spoiler, né? Que é a ideia da função da qualidade, que existe uma ideia praticamente consonante que a qualidade ela deve servir para o cliente. E acabou. É atender às expectativas do cliente. E muita gente vai dizer que, inclusive, é ultrapassado, que o cliente não necessariamente ele sabe exatamente o que quer. Por exemplo, um cliente, quando ele pede um Uber, ele quer ser levado do ponto A para o ponto B. Só que ele não quer só isso. Ele quer que esse carro chegue rápido. Ele quer que seja um carro confortável. Que a pessoa tenha um bom papo. Não, ou mesmo, a depender da equipe, que a pessoa seja silenciosa. Que não ligue rádio numa estação aleatória. Que não fique fazendo perguntas indiscretas. Esse tipo de coisa que você quer que vai além do produto. É a ideia de qualidade, que é entregar excelência. Hunan tem uma definição um pouco, outro pensador, né? Eles têm uma definição um pouco mais operacional, que a qualidade ela representa a adequação à finalidade ou ao uso. A gente pode ligar isso com a ideia de qualidade de conformidade. Um determinado produto, a gente vai ver isso melhor na parte de processos, né? Gestão de processos, que um determinado produto ele é planejado de modo X, são pegos os recursos e depois de um processo de transformação, nasce o produto. Se esse produto saiu como planejado, ele tem a chamada qualidade de conformidade. Ele deve ser adequado à finalidade, claro, até porque isso quer dizer que é conforme, então ele tem qualidade para plano. Avançando, aqui a gente vai pegar os princípios de Deming, que a gente já dá uma passada legal no que seria qualidade. A nossa banca, qualidade, está na gestão da qualidade e modelo de excelência, principais teóricos e suas contribuições. Nessa parte de principais teóricos, vou falhar com vocês, me perdoe. Aí a gente vai falar do ciclo PDCA e depois das ferramentas. Isso tudo que foi escolhido. Essa parte de principais teóricos, realmente, vou deixar para lá, porque tem realmente muita gente e não é minha praia, então a gente vai ficar mais com os princípios de Deming e com as ferramentas da qualidade que vocês vão ver. Eu botei num slide só, mas além do PDCA, né? Faltou o PDCA aqui. Eu vou pegar e vou falar uma boa quantidade de coisinhas sobre essa. Primeiro princípio de Deming é a ideia de... Deixa eu pegar a canetinha. Constância de propósito. É a ideia até do próprio planejamento e o controle visa assegurar isso. Que a administração tem um objetivo. Mas não é só isso. Não é a administração por si só. É os funcionários também que eles devem ter esse objetivo, essa constância de permanência, né? Adote uma nova filosofia. Estamos numa era econômica. Esse daqui é um pouco mais abstrato, né? Que as ideias da empresa, quando o Deming trabalhava, era uma ideia bem mais operacional, que o empregado não trabalha, não quer trabalhar, e a gente vê que esses princípios, eles desconsideram um pouco isso, desconsideram um pouco não, desconsideram bastante isso, que o homem não é um ser só econômico, e ele também quer trabalhar. Essa é a ideia de uma nova filosofia, né? Deixe de depender da inspeção. Aqui ele pregava a ideia do fim da inspeção em massa. A gente vê aqui que ele tem outro princípio que também buscava eliminar o medo, e a inspeção era costumamente um instrumento de medo. Além do que a inspeção, ela não resolve a ideia da qualidade. Porque se você está realizando a inspeção do produto já feito, o que você vai fazer com ele? É basicamente jogar fora. Não quer dizer que a inspeção de Deming ela deveria ser excluída completamente, deixe de depender. Ela tem que parar de ser o principal instrumento, um instrumento único como era em algumas empresas.
Mas a ideia é investir mais em instrumentos preventivos de acompanhamento de auxílio, entendeu? 4. Pare com a prática de aprovar orçamentos com base no preço. Avance no sentido de ter menos fornecedores, mas com relacionamentos verdadeiros, baseados em confiança e lealdade. É a ideia do ganha-ganha. Tanto o fornecedor como a empresa, eles devem ganhar. Se a empresa ficar só preocupada com o preço, ela vai estar constantemente mudando de fornecedores, porque os preços no mercado variam. E, por horas, ela vai ter vantagem por causa desse preço, vai ter um produto da mesma qualidade. Mas uma empresa que faz isso, ela vai acabando tanto tirando vantagem dos seus fornecedores, o que a longo prazo não é uma coisa boa, que esses fornecedores tendem a abandonar essa empresa em prol de outras que sejam mais fiéis a eles, bem como esses fornecedores eles podem inclusive quebrar. Isso não é bom para a empresa. Você tá desligando? Tô dizendo. Tá mesmo? Tá. Tchau. Aí, É tipo, isso? é isso. Abraço. Quem mais? Tchau. Boa noite, Dili. Deixa eu ir no vídeo. Vai ficar assim mesmo. Terceira vez já que grava. Pare a prática de aprovação mesmo, blá blá blá. A ideia é de manter o relacionamento de longo prazo é bom para garantir a qualidade, a fidelidade da empresa e, de novo, a relação ganha-ganha. Melhoria contínua, inclusive o PDCA, que é a ideia de sempre estar melhorando. Você planeja um determinado processo, se executa, você verifica o que aconteceu, se aconteceu conforme planejado, e aí você vai, nessa verificação, observar tanto as falhas como oportunidades de melhoria, e você age corretivamente. A melhoria contínua, como o nome já diz, ele é contínua. Ele é um ciclo que ele vai ter começo no planejamento, mas ele não vai ter fim. O último ato, ele vai estar sempre alimentando um novo planejamento para o ciclo recomeçar. Essa é a ideia de um processo, né? Você fez um sapato, você vai fazer o sapato seguinte depois. E você vai estar sempre indo e voltando. E é um processo de constância, de uma melhoria pontinho a pontinho, pouco a pouco. Institua treinamento no local de trabalho. Explicativo, né? Institua liderança. Liderança é diferente, né, da autoridade. No caso, o objetivo da alta administração deve ser o de ajudar as pessoas, né? Tratar pessoas como pessoas, máquinas e dispositivos a executarem um trabalho menor. Substituir a liderança sobre a autoridade, sobre a simples hierarquia, né? Influenciar pessoas. Eliminar o medo, que a gente já falou. Um instrumento de medo, né, é a inspeção, mas eliminar o medo também está realizado a avaliações de desempenho. O funcionário tem que conseguir ver a avaliação como algo positivo para melhorar o desempenho dele, melhorar a produtividade da empresa e sentir que isso pode ser algo positivo para ele. Não, a inspeção, por exemplo, ela não pode existir simplesmente para punir. As avaliações elas não são para punir, elas são para melhorar, inclusive melhorar a vida do próprio funcionário. Quebrar barreiras entre departamentos. Isso é comum, por exemplo, na administração funcional, que existe um setor financeiro, que o financeiro trata com o financeiro. Existe um setor de protocolo, que o protocolo é com o protocolo. E é comum que existam intrigas, ou nem intrigas, mas uma espécie, como eu posso dizer, de sentimento de meio que um estrangeirismo. Que as pessoas se sentem como se fossem parte de organizações diferentes. Isso é uma coisa que é ruim para a empresa, porque os principais processos da organização, eles vão passar entre todos ou na maior parte dos departamentos, ou seja, vai precisar de uma cooperação de todos. E quanto mais forte for essa cooperação, a coesão entre a equipe, melhor. Elimine slogans, exortações e metas. Novamente essa ideia de eliminar o medo, né? E também eliminar essa ideia de propagandas. Ele era completamente contra isso, porque tirava a ideia de qualidade e acabava colocando um peso maior sobre o funcionário, que muitas vezes era impossível. Por exemplo, como um funcionário cumpre a meta, se muitas vezes a maior parte dos problemas não são relacionados ao trabalho, são relacionados ao método, às máquinas. Ou seja, o funcionário é dado uma meta, são feitas N coisas, N promessas impossíveis de se cumprir, para algo que não depende dele. Ou seja, ela é inútil. Elimine cotas, padrões de trabalho, números, metas numéricas, a mesma coisa. O foco tem que ser a qualidade, não é a quantidade. Remova as barreiras que privam as pessoas de se orgulhar de seu trabalho realizado. A ideia de que as pessoas têm que sentir orgulho do que estão fazendo, que o sentimento, por exemplo, hoje em dia é muito de estou simplesmente trabalhando para enriquecer a pessoa, mas a pessoa tem que se sentir enriquecido. Por isso que a organização ela deve cumprir os seus objetivos organizacionais, mas ela deve também favorecer os objetivos pessoais do funcionário, sim. A relação tem que ser, de novo, de ganha-ganha. A empresa não quer lucrar acima de tudo. Ela quer lucrar, claro, que esse é o objetivo de toda empresa, da parte privada, né?
mas ela quer também que o funcionário cresça. Vamos pensar, por exemplo, no Ford, que ele queria que o próprio funcionário ele tivesse condições de comprar um bem que a empresa produz, o que na época foi uma coisa completamente maluca, porque ele pegou e dobrou o salário dos funcionários. Ainda mais, ele deu um tempo livre para os funcionários. Ele instituiu uma jornada de 8 horas, por exemplo. Instituiu um forte programa de educação e autoaprimoramento. Se o funcionário é uma peça importante para a organização, e ele é para a DEM, ele é uma peça essencial na qualidade, então ele vai estar na organização para sempre, até quando possível, né? Então faz sentido investir no funcionário. A administração, ela já foi pensar muito de se um funcionário é ruim, contrata-se, demite e contrata outro. Mas também isso era uma coisa ruim. E hoje em dia, a rotatividade, trocar muito de funcionário é uma coisa ruim. Vale mais a pena você investir num funcionário que já está, que já conhece as medidas organizacionais, do que você contratar um novo, que pode, um funcionário, por mais que seja mais capacitado, causar um problema. Até por questões de cultura organizacional, por exemplo. E engaje todo o processo em realizar a transformação. A transformação é responsabilidade de todo mundo. Isso vai ao encontro da ideia de qualidade total, que a qualidade total ela inicia-se de lá de cima, né? Da top to down, de cima para baixo, mas ela tem que afetar todos os setores da organização. Não adianta, por exemplo, a parte da cúpula da empresa estar comprometida com a qualidade se o pessoal que é operacional realmente trabalhando num sentido completamente aleatório, sem nenhuma constância de propósito, sem nenhum objetivo definido, certo? Próximo. Agora sim, as ferramentas da qualidade. Antes de ferramentas da qualidade, vamos começar pela ferramenta principal, pelo menos para o nosso edital, né? Que é o PDCA. PD. Vou demorar mais tempo escrevendo do que falando para PDCA. PDCA não. É uma ferramenta da qualidade que ela pode ser usada para melhoria de processos como um todo. Sejam os processos principais da organização, sejam os processos acessórios, projetos. Ela é usada para tudo hoje em dia, certo? Plano, o primeiro P, que é a ideia de planejamento. É o ciclo PDCA. Ele é um ciclo, né? Porque vai de um para outro. Que é planejamento, né? A primeira coisa que você tem que fazer em determinado processo é planejar. Depois você vai executar o próprio trabalho. É uma atividade de direção. A gente pode até relacionar ele com o PODC, planejar, dirigir, organizar e controlar. Com suas adaptações, né? Check, que no caso, feita a atividade, você vai colher dados de como ela foi feita, de comparar com o planejamento para saber se ela atingiu o objetivo. E por fim, ACT, que ACT é ação corretiva, que não necessariamente corretiva, é a promoção de feedback também. Eu vou pegar a ação, ver o que foi verificado, e eu vou encontrar os erros, se houver. E eu também vou pegar as oportunidades que não foram aproveitadas. Eu vou aplicar o ACT. E o ACT, inclusive, ele fornece o feedback. O que é feedback? A ideia retroativa de que ele vai recomeçar o processo. Beleza. A partir de tudo que foi colhido, dos erros que foram verificados, a partir das oportunidades que não foram aproveitadas, ou que foram aproveitadas, mas poderia ter sido mais, eu vou pegar e eu vou voltar para o planejamento. Por isso que é ciclo PDCA, porque a ilustração mais comum dele é PDCA. E como eu já disse, ele tem começo, mas ele não tem fim, porque uma vez planejando, eu vou executar, chegar, eu vou agir, e depois o resultado da minha ação vai voltar para o planejamento, ok? E é isso basicamente o PDCA. Vamos dar uma olhada nas outras ferramentas. Primeiro, a folha de verificação. A folha de verificação é a mais simples, é aquela listinha que você faz. É uma planilha, como o próprio nome já diz, ela é simples e ela permite, inclusive, uma facilidade de comparação de dados passados. Essa é a maior vantagem dela. O problema dela é estar também nessa simplicidade toda, porque a comparação dela acaba estando meio limitada ao que está lá, certo? Essa daqui é a folha de verificação, isso é tranquilo. O diagrama de Pareto, e que ele também pode ser chamado de diagrama 80-20. Pareto, ele acreditava que 80% dos problemas são resultantes de 20% das causas. Por exemplo, se eu relacionar todos os problemas relacionados à fabricação de um banquinho, eu vou ver que 80% dos problemas são causados por exemplo, 2 ou 3 causas. É a ideia de priorizar. Qual é a minha vantagem? Tratar 7 problemas, por exemplo, para resolver 20% dos defeitos, ou tratar só desses 20.
Ele viu que essa relação, inclusive, era constante em quase tudo. Era comum que encontrasse, por exemplo, que 20% das pessoas concentram 80% das rendas, ou 20% das doenças correspondem para 80% das mortes. É a ideia de priorização. O diagrama de causa e efeito, esse daqui eu vou desenhar. Terminando. É o diagrama de Ishikawa. Não vou escrever esse nome não. É o diagrama de causa e efeito, que ele pode ser chamado também de espinha de peixe. E vocês vão ver isso. O diagrama de espinha de peixe, ele consiste em verificar o problema. Eu vou colocar aqui, como a gente chama na nossa religião, na nossa região, BO, na minha região, melhor dizendo, BO, o problema. E ele consistia em relacionar todas as causas e subcausas que levavam ao problema. E logo a gente vê por que ele é chamado de espinha de peixe, porque fica aqui realmente parecendo uma espinha de peixe, certo? Ele é uma técnica que é usada para identificar gargalos de produção. Gargalo, no caso, são locais que a produção ela para ou que ela fica mais lenta por algum motivo. Acho que a bateria está baixa. E também para identificar oportunidades de melhoria no processo, certo? É bem simplesinho, causa e efeito, beleza? O efeito é o que a gente já sabe e a causa é o que a gente está procurando. Diagrama de dispersão, que ele é um gráfico que ele vai relacionar pontos para tentar ver se uma coisa... Deixa eu mudar a cor. Se algo acontece, ele quer saber a relação deste algo com outro. Aí a gente pode descobrir que conforme uma determinada situação aumenta, por exemplo, os preços aumentam. Os preços aumentam, tem relação com a demanda? A gente relaciona. Demanda 10. Demanda 10. Preço 20. Demanda 5. Preço 25. Com dados assim, se eles forem se repetir no tempo, a gente vê que a demanda e o preço, nesse exemplo, elas são inversamente proporcionais. Ou seja, acontece que a demanda tá baixa, mas o preço está alto. A gente tem que ver por que isso acontece, por exemplo, certo? Pode ser, mais comum, por exemplo, que aconteça o contrário. Que quando a demanda está alta, o preço também aumenta, porque o produto se torna escasso. Ou a gente pode descobrir que a demanda e o preço não tem nada a ver uma coisa com outra. A relação entre preço, por exemplo, é porque é sazonal. A demanda ela se mantém constante ou quase constante o tempo todo. Só que em determinada época do tempo, o produto acaba se tornando mais raro, mais vantajoso. Tipo ventilador, né? Mais vantajoso no calor. Não quer dizer que a demanda aumenta de repente. São as condições ambientais que têm mais relações, certo? Historiograma, que é um gráfico de barras que a gente vai pegar a distribuição de uma amostra de itens. A gente vai pegar, por exemplo, fazer uma média para pegar uma análise e saber qual é a maioria dos nossos consumidores para focar uma estratégia de marketing. A gente vai pegar, montar um gráfico e vai dividir. Existem 10 que tem entre 10 e 11 anos. Entre 12 e 14, a gente tem 20. De 15 a 16, existem 10. Aí nisso a gente consegue também priorizar dados, certo? Ou seja, a estratégia de marketing mais vantajosa nesse exemplo seria uma voltada para a faixa etária de 13 a 14. Fluxograma a gente vai ver ele de novo quando falarmos de processo. Que o fluxograma ele envolve saber como ocorrem as atividades, o decorrer de uma atividade, né? De acordo com o fluxo. A gente vai ver melhor na parte de processo, então não vou aprofundar tanto assim. E o gráfico de controle, que ele estabelece limites de segurança mínimos e máximos. É comum que esse gráfico, por exemplo, ele é usado para situações de erro. Existe uma quantidade mínima, que é aceitável, e existe uma quantidade máxima. Ou seja, enquanto o processo estiver dentro dela, ele vai ser considerado controlado, beleza? Vamos ver? E é isso. Essa foi bem simplesinho. Perdoe por isso. Gestão da qualidade realmente não é o meu forte, mas eu acredito que o que eles vão cobrar é mais essas ferramentas, principalmente o PDCA que a gente tinha explicado. Até porque, quando a banca faz questão de especificar assim, um item, e o PDCA é um item que ele tem diversos usos, ele é bastante simples, inclusive, eu acho que por causa de toda essa simplicidade, tem uma chance boa da banca cobrar.
Não esqueçam do like, de curtir, de comentar e se inscrever no canal. Falou, valeu!